Olá, irmãos, tudo bem? Meu nome é Leonardo Bernes e esse aqui é o site Tenho Sede. Pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo de estudo que nós vamos então estar colocando no site. A ideia é que a gente possa pegar cada um dos conteúdos que nós temos no site e possamos, para facilitação para os irmãos, para o estudo dos irmãos, fazendo vídeos sobre cada um daqueles temas, de tal maneira que o site então ficaria com conteúdos escritos, que já se encontram lá, e os conteúdos em vídeo, para facilitar o estudo dos irmãos. Bom, como é o primeiro vídeo, eu gostaria de primeiramente explicar o que nós chamamos aqui dos princípios de interpretação bíblicos, os fundamentos gerais, ou seja, de que maneira os estudos, seja em texto, seja em vídeo, estarão sendo feitos, obedecendo a quais regras de interpretação, de que maneira nós vamos fazer isso. Então aqui a gente vai colocar princípios para poder dar a compreensão aos irmãos do nível de profundidade que nós gostaríamos de abordar, para que tanto quanto possível e pela graça do Senhor possamos captar tudo aquilo que o Senhor quer realmente nos falar, ou pelo menos nos aproximar disso. Então, existem alguns princípios que eu gostaria de colocar. O primeiro deles é esse aqui, grupo de princípios de contexto. Então, o contexto em que determinado texto aparece, ele é muito importante. Nós vamos avaliar o contexto da primeira menção. O que significa isso? Quando aquele tema aparece a primeira vez na Bíblia. E em que contexto ele aparece? Por quê? Porque isso é um elemento fundamental. Porque toda primeira menção estabelece um princípio bíblico. E, evidentemente, como princípio bíblico, ele deve ser verificado ao longo das Escrituras se ele se sustenta como tal. Se sustenta, certamente esse é um princípio bíblico e a gente chama o princípio bíblico da primeira menção. Menção comparativa é quando nós pegamos um determinado texto e um outro texto e vemos que eles trazem ideias que são comparativamente distintas. Muitas das vezes as Escrituras vão demonstrar textos que têm essas ideias comparativas divergentes exatamente para poder, pela análise comparativa, nos transmitir realidades espirituais. Então esse é um ponto importante também. Menção progressiva é quando um determinado tema ele vai sendo descortinado ao longo das Escrituras, ou seja, a cada nova menção em que ele é tratado, se amplifica a revelação, né? E por isso o texto, menção progressiva. E por fim, a menção completa. O que é a menção completa? É quando determinado tema é abordado de forma exaustiva e completa naquela porção. Por exemplo, o amor em 1 Coríntios 13, ou a palavra de Deus no Salmo 119, e assim sucessivamente. Ponto número 2. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Então, sempre analisaremos os textos com o foco em Cristo, ou seja, o princípio cristocêntrico. Vamos sempre buscar ver Cristo nas Escrituras. Terceiro ponto, as figuras de linguagem. Há diversas figuras de linguagem. Os símbolos, os tipos, eufemismos, parábolas. Então nós vamos avaliar esses contextos, esses significados e procurar compreender um pouco melhor isso aqui. Um outro ponto que eu gostaria de tocar, os números na Bíblia. Observem, cada número tem a sua simbolização de natureza espiritual. Então é fundamental nós compreendermos porque que cada número tem essa simbolização, né? E aí evidentemente nós temos que fazer um estudo sobre esses números. Mas eu também queria abordar o que pouco se aborda, o fato de que os números, especialmente a matemática celestial, ela trata com elementos naturais
abordando temas espirituais, ou seja, as operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação, divisão, tem conotação espiritual, e a gente precisa compreender isso para que, num determinado contexto, a gente possa entender o que está por detrás daquelas operações, ou seja, a realidade espiritual que está a elas vinculadas. Por exemplo, a multiplicação dos pães, né? E assim várias outras porções que nós oportunamente vamos estudar. Mas não somente isso, eu queria falar também sobre a Gematria judaica. O que é isso? O alfabeto hebraico, ele é um alfabeto que possui um número de letras muito inferior ao nosso. No entanto, a língua hebraica é extremamente rica e cada letra no hebraico possui uma simbolização numérica. Quando nós analisamos os textos no hebraico, há determinadas menções que parecem que foram celestialmente codificadas, de tal maneira que uma determinada palavra, se a gente pega as letras no hebraico e transforma isso em números e faz o somatório, nós encontramos verdades espirituais maravilhosas. Então esse é um método hermenêutico de compreensão das escrituras utilizando-se da Gematria judaica. Bom, um outro tema que eu queria colocar, que a gente vai se utilizar para a análise dos textos, é uma forma que os judeus, inclusive, se utilizam. Aqui não se trata de buscarmos judaizar qualquer tipo de análise das escrituras. Longe disso. Nós estamos nos valendo da integridade, da profundidade e da seriedade com que os judeus, notadamente os rabinos, fazem a análise da Torá. Só que nós vamos fazer a análise de toda a Escritura, analisando em 4 níveis de interpretação. O simplificado, o literal, o contexto literal do texto, factual do texto. O sentido alegórico ou tipológico, porque há certamente uma tipologia envolvida, via de regra, na maioria dos textos. Os textos correlatos, esse é um ponto fundamental. Determinado tema, quando tratado, nós vamos verificar nas escrituras onde aquele mesmo tema aparece ao longo de toda a escritura. Por quê? Porque um texto fora de contexto vira pretexto para uma interpretação errada. E a Bíblia deve se autoexplicar. E certamente, utilizando-se dessa métrica, nós não só seremos habilitados a fazer uma correta interpretação daquele tema, como poderíamos ter aquele tema amplificado ou ampliado na nossa compreensão a partir de diversos textos onde ele aparece. Isso aqui nos evita muito erro de interpretação. E, evidentemente, aguardamos da parte do Senhor a revelação que somente Ele pode ter, quando há aquela testificação no nosso espírito em relação a uma determinada verdade que nos foi revelada. E é claro que se nós estivermos todo esse arcabouço bem sedimentado, certamente, o Senhor pode falar e profundamente conosco. Quais elementos finais que eu colocaria? Primeiro, nós vamos analisar o significado das palavras no hebraico e no grego. Isso é fundamental. Fundamental. Não há como se fazer uma análise dos textos sem avaliar o significado das palavras, inclusive utilizando muitas das vezes chaves linguísticas para isso. Ok? Por quê? Porque elas vão nos amplificar e nos ampliar a percepção daquilo que está acontecendo. Eu citaria um exemplo aqui, evidentemente nós vamos entrar nesses detalhes em cada uma dos estudos que faremos, mas, por exemplo, quando o povo esteve em Cádiz Barneia, a palavra Cádiz Barneia, depois nós vamos detalhar isso, já se encontra no site, mas em vídeo, vocês, ao estudarem e analisarem o significado e a raiz da palavra, vão poder perceber que Cádiz Barneia significa o santuário da depuração das vacilações. Okay? E isso, no contexto em que acontece lá, é extremamente significativo. Por isso eu digo, o significado da palavra é fundamental. E isso aqui vale para toda a Escritura. Botânica bíblica. No site nós temos um estudo de mais ou menos 30 árvores, onde nós temos a característica natural da árvore,
a característica espiritual correlacionada às características naturais e posteriormente nós listamos todos os versículos bíblicos em que aquela árvore aparece nas Escrituras para que aquela pessoa que está estudando a Escritura possa ver a pertinência da aplicação dos princípios espirituais vinculados aos aspectos naturais. Porque, dada a nossa limitação, irmãos, o Senhor tem que usar elementos naturais para tratar de verdades espirituais. Isso aqui é absolutamente maravilhoso. Através disso aqui, nós vamos compreender, por exemplo, por que Zaqueu subiu no sicômoro, por que Elias esteve debaixo de um zimbro, por que Jonas, esteve debaixo de uma boboreira. Todas aquelas árvores já eram indicativos de algum elemento que haveria de suceder posteriormente, que é confirmado pelo contexto das Escrituras. Estudo absolutamente maravilhoso. Nós não podemos nos esquecer que os homens são comparados a árvores, conforme o Salmo 1. As especiarias aromáticas, o cálamo, a mirra, enfim, tantos outros elementos. Qual é a simbolização desses elementos para que nos contextos em que eles são citados nós possamos ter a compreensão das realidades espirituais que estão envolvidas. Senão nós vamos perder o todo. A mineralogia bíblica, nós vamos falar sobre as pedras preciosas. Isso aqui é algo tremendo, irmãos. Por quê? Porque nós temos uma correlação entre a tribo de Israel, as pedras preciosas e os apóstolos do Senhor. Nós podemos fazer uma correlação entre ambos. Ao analisarmos as características morfológicas da pedra, nós vamos ver essas características aparecendo nos apóstolos como um processo de transformação da vida de Cristo neles. Não é? Porque as pedras preciosas falam do trabalho do Espírito Santo de transformar, de nos transformar. Então, ao analisar esses aspectos morfológicos e a correlação com as personalidades dos apóstolos e personalidades essas que foram transformadas, nós poderemos também compreender diversas coisas. Por exemplo, a sequência em que elas aparecem no livro de Êxodo ou a sequência ou a ordem em que elas aparecem no livro de Apocalipse. E por fim, a geografia bíblica. Muito conteúdo há sobre a geografia bíblica abordando basicamente o aspecto geográfico, as características geográficas, enfim. Mas pouco se analisa dos aspectos espirituais vinculados à geografia bíblica. E esse é o nosso propósito, porque a Bíblia é um livro eminentemente espiritual. Então, nós vamos procurar compreender quando aparece determinado monte e o que está associado a ele, os vales, os desertos, as cidades. Então, quando a gente passa a fazer essa avaliação, isso é um indicativo absurdamente tremendo, porque também nos abre uma perspectiva de compreensão do todo a partir da geografia, porque a Bíblia se utiliza da geografia natural também para passar verdades espirituais. Então vejam, se nós juntamos todos esses elementos, certamente o nosso nível de compreensão com a graça do Senhor pode ser ampliado de forma tremenda. Bom, por fim, nós vamos fazer tudo isso com a graça do Senhor, mas vamos usar de elementos gráficos para facilitar a nossa compreensão. Vamos usar mapas, diagramas, cronologias, genealogias, a história, os usos e costumes dos tempos bíblicos. Por quê? Porque tudo isso aqui vai nos ajudar a compreender a grandeza, a beleza e a profundidade da palavra. O objetivo não é meramente didático, mas nós vamos nos valer da didática para ter um objetivo de natureza espiritual. O nosso propósito é conhecer mais ao nosso Senhor, conhecer mais a sua palavra, e eu tenho certeza que todos aqueles que acompanharem os estudos passo a passo, certamente não há como um homem não se dobrar e adorar o Senhor por quem Ele é e pela tremenda e grandiosa revelação que dá de si mesmo, do seu propósito eterno para nós. Então é isso.
Vamos juntos, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Um abraço.